Bolsonaro caminhar contrário. Pelo que tudo indica, esse caso mais médicos cubanos vai ficar para com o futuro presidente da República. Deixar bem claro, eu seria favorável a esse programa, com algumas condições. Primeiro, um exame de revalida, que não seja aos níveis atualmente aplicados no Brasil. Seria, me desculpe aqui, o exagero, um revalida light. Seria favorável também se os cubanos pudessem trazer suas famílias para cá. Que os homens que estão aqui, quer dizer, ditos médicos, estão com esposa e filhos em Cuba. E as mulheres, a mesma coisa, estão com seus maridos e filhos em Cuba também. E o governo deixou bem claro, por ocasião da primeira discussão desse assunto aqui, que aquele cubano que porventura pedir asilo será simplesmente deportado para Cuba. Outra questão é o salário, que faz parte da minha emenda aqui. Hoje em dia, em torno de 80%, ou seja, R$8.000, vão para Cuba. Multiplicando pelo número de cubanos que nós temos aqui, dá em torno de 1,3 bilhão para a ditadura cubana. A cada acordo desse firmado e prorrogado, são 4 bilhões de reais para a ditadura cubana para cada ciclo de 3 anos. E agora a minha suspeita apenas, petista, por favor, eu tenho certeza, vou falar suspeita, uma parte dessa grana volta para cá com toda certeza. Volta para cá uma parte dessa grana. Ou o Tribunal de Contas de Fidel e Raul Castro estão preocupados com isso daí. É uma maneira de abastecer indiretamente o foro de São Paulo. Assim sendo, senhor presidente, lamentavelmente fizeram um grande acordão. Está aí o novo governo Temer, que chegou para deixar tudo como está. Vocês estão botando dentro da cozinha de vocês uma cascavel com esse programa. Já foi levantado militares e agentes cubanos neste programa. Vocês podem ser surpreendidos mais cedo ou mais tarde com ações desta gente aqui no Brasil. E um simples exame de revalida, que light que fosse, teríamos como levantar quem realmente tem noções de medicina e quem é agente aqui em nosso país. Vocês estão mergulhando, entregando o Brasil para pouco mais de 12 mil agentes cubanos. Fique bem claro isso daí. A tradição de Cuba é exportar mercenários, tratar questões externas dessa maneira. E o governo tudo fará para não deixar de graça a sua possível saída com o cartão vermelho agora do Senado. Reflitam o ato antipatriótica que vocês estão fazendo agora, aceitando essa medida provisória na forma original, como Dilma editou. Em São Paulo. Então percebeu-se ali que uma cama amanhecia arrumada todo dia. No resto era um zaralho, né? Homens e mulheres, ditos médicos, né? Que as camas ficavam desarrumadas, até que o nosso recruta do Exército Brasileiro, se eu fosse comandante eu não mandaria arrumar, mas iriam lá arrumar essas camas. Então, na verdade, né? O pessoal começou a ficar preocupado. Quem seria aquela pessoa? Resumindo, foi descoberto que ele é um capitão do Exército Cubano. Então, um capitão do Exército Cubano, entre os mais médicos. Por isso que o PT não quer o revalida. Ou até um revalida light, levantaria todos esses militares que estão infiltrados aqui junto aos mais médicos. Que quem não conhece a história, este pessoal, pelo poder, não tem limites. Bem, foi feita uma MDI, mensagem direta de inteligência. Chegou aqui ao gabinete do ministro Celso Amorim. O que ele fez com isso? Sentou-se em cima, não toca no assunto. Ou seja, faz parte do projeto de governo do PT ter esse seu exército de infiltrados cubanos aqui dentro. E quando se fala, por exemplo, em Pinochet, por que em Cuba, né, no Chile, mais pessoas morreram que no Brasil? Porque lá, em 73, quando Pinochet assumiu o poder, tinham mais de 30 mil cubanos prontos para assumir o poder no Chile. E nós estamos indo para o mesmo caminho aqui, e a sociedade e o parlamento não acorda para isso. Continua acreditando no PT. Sem dizer, Feliciano, você que é pai, eu também sou, e aqui tem muitos, quem está nos ouvindo também, você sabe o que é ficar longe de um filho de 2, 3, 4, 5 anos de idade. Ficar um dia, 2 dias, uma semana, um mês, 2 meses. Esses cubanos que estão aqui vão ficar 3 anos afastados de sua família. É o trabalho escravo do PT. Imposto a homens e mulheres, a pais e mães
que tem seus filhos presos como refém lá em Cuba. Que pese até a questão do dinheiro. Cara, 10 mil reais que o governo tem gastado com esse programa, 7 vão diretamente para o bolso de Fidel Castro. 1 mil dizem que vão para uma poupança deles, que se ele fizer qualquer coisa de errado aqui, essa poupança simplesmente é confiscada. E 2 mil fica com o médico cubano aqui. É um trabalho mais do que análise de escravidão. É um trabalho escravo. E esses cubanos estão aqui não para atender o povo. Até porque a capacidade de um médico, melhor que seja brasileiro, e um cubano, de salvar uma vida num município distante, como por exemplo Maracapuru, no Amazonas, é exatamente a mesma coisa. Porque não tem meios para trabalhar. Então esse é mais um crime que o governo do PT vem fazendo. Eu espero que o Aécio Neves questione Dilma Rousseff sobre isso que eu tenho falado aqui, até para dar uma esquentada nesse debate, não ficarmos aqui em coisas tão banais. Um outro assunto é a questão que eu vejo a Dilma Rousseff falar. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, aqueles que acompanham essa sessão. Eu vou começar aqui, presidente, mostrando essa foto aqui no plenário, da posse do primeiro governo estadual do PT no Brasil em 98, governador Olívio Dutra. Eu desafio que me mostre aqui nos balcões do Palácio Piratini aonde está a bandeira brasileira. Não vai achar. Agora a bandeira de Cuba está aqui, ó. A bandeira de Cuba estava depositada sobre os balcões do Palácio Piratini, na posse do então primeiro governador petista do Brasil. Esse encanto, ou este amor por Cuba, vem de longe, e o comprometimento também. E eu quero comunicar à casa, senhor presidente, que acabei de protocolar pedido de informações junto à mesa para encaminhar ao ministro de Estado da Saúde e ao ministro de Estado da Justiça qual é a condição que esta cubana Vivian Isabel Chaves Pérez, que ora se apresenta como doutora dos mais médicos, ora se apresenta como agente ou representante da OPAS, e ora funciona como capitã do mato dos médicos cubanos que estão, lamentavelmente, trabalhando sob o regime de escravidão aqui no Brasil, de uma maneira absolutamente indigna, inaceitável. E eu trago a foto lá de 1998 para mostrar com clareza o comprometimento que o PT tem com a gerontocracia cubana, com aquele regime decrépito que já ceifou a vida de milhares de cubanos, que mantém milhares de pessoas sobre um regime de exceção há mais de 50 anos e que submete ao país Brasil, ao nosso país, a humilhação submetida pelo governo da presidente Dilma e pelo governo do PT de acobertar, apoiar e executar trabalho escravo aqui no Brasil. É absolutamente inaceitável, senhor presidente, que isso aconteça. A reportagem da revista Veja, ela traz a informação de que essa tal de doutora Vivian, se é que ela é médica, ela teria cargos em comissão no governo do Estado do Rio Grande do Sul, onde estarei amanhã protocolando um pedido de informação para que o governo do Estado do Rio Grande do Sul também possa explicar o governo federal e o governo do Rio Grande do Sul qual é a condição que esta cubana, que é apresentada pela revista Veja como a capataz dos médicos cubanos, numa nova versão de capitão do mato, acompanhando, perseguindo e, o que é mais grave, constrangendo e submetendo seres humanos a um regime de escravidão inaceitável. Então, o meu repúdio a essa atitude do governo brasileiro e a exigência de que o governo Dilma e o governo do Tarso expliquem ao Brasil o que essa senhora faz no Brasil, essa tal de Vivian Pérez, e qual é a sua missão no Brasil.
Que ela não tem uma missão nobre, a gente já sabe. Agora precisamos saber até onde vai o conluio do PT com Cuba. Deputado Mendonça Filho, pela liderança do DEM. Depois de algumas semanas acompanhando um fato que foi narrado há pouco, de forma indignada, justificadamente, o deputado Caiado, que foi um baluarte na discussão do programa Mais Médicos, traz ao plenário desta Casa Legislativa uma denúncia séria, eu diria seríssima. Esta é uma casa do Parlamento brasileiro, que simboliza um valor democrático em si. Vossa Excelência sempre foi um lutador em favor da democracia. E o que o deputado Caiado traz hoje ao plenário desta Casa Legislativa é uma ação do governo cubano, com a cooperação nefasta do governo brasileiro, de perseguição a uma médica que foi trazida na ilusão de prestar serviços ao povo brasileiro. E como frisou Caiado, nós não somos contra mais médicos que venham atender a população de baixa renda. Somos contra, sim, a esse regime escravocrata que cobra do governo brasileiro 10 mil reais e paga menos de R$1.000 ao médico cubano. E mais, impedir da médica de se movimentar no território brasileiro, com a grave suspeita de que seu telefone foi grampeado ilegalmente pela Polícia Federal. Nós juramos cumprir a Constituição, respeitar a Carta Maior deste país, que reza que qualquer brasileiro ou qualquer estrangeiro legalmente admitido neste território tem que ser respeitado na liberdade de ir e vir, de se movimentar, de falar ao telefone, sem ser incomodado pela polícia brasileira, como se nós vivêssemos numa ditadura semelhante à ditadura cubana. Não posso aceitar. E em nome dos democratas, da nossa bancada, quero dizer a Vossa Excelência, ao plenário desta Casa do Congresso Nacional, que ela vai ficar abrigada na liderança do Democratas. Nós vamos, junto à justiça brasileira, garantir o direito de que ela não será perseguida, de que ela terá direito a asilo político no território brasileiro. E nós não vamos aceitar a repetição dos boxeadores cubanos que foram praticamente raptados do território brasileiro com o aval do Ministério da Justiça para ser deportado de forma imoral ao território cubano. Isso não é democracia. Nós não vamos aceitar este país ser transformado na Bolívia, na Venezuela ou muito menos em Cuba. A solidariedade a Caiado, a solidariedade à doutora Romana, a solidariedade a qualquer médico que venha exercer com dignidade e com liberdade o exercício da sua profissão para proteger o povo brasileiro. Muito